E aí galera, sou Mário Jorge, professor de Geografia do curso CPC. Estou aqui para dar continuidade ao conteúdo que iniciamos na semana passada. Semana passada começamos a falar de pedologia, né? O que são solos, como é que se formam, suas características e os grandes solos do mundo e do Brasil, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a segunda parte. Essa parte muito importante, bem abordada, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio, falando sobre técnicas de conservação ou então as ações do homem no solo, ok? Então, gente, ficar muito atento, por quê? Porque essa é a parte que o Enem mais faz abordagens em relação a essa temática de pedologia. Beleza? Aqui para vocês mostrando as habilidades, né, que são abordadas dentro da temática da geografia física, entre elas solo, né? Então ficar muito atento, principalmente ali na habilidade 27, analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, né? Porque vai ser o foco da nossa aula agora, beleza? Gente, em primeiro lugar, né, a gente deve ficar atento para o seguinte: o solo ele vai ser aquele elemento natural onde o homem vai buscar suas riquezas para desenvolver uma série de atividades, entre elas as relacionadas à produção de alimentos. Eu estou falando da agricultura, assim como também da pecuária. Porém, temos que saber, e aí eu quero que fique bem claro, que o homem, né, para buscar recursos no meio natural, ele tem que abrir espaços, tá certo? Ele tem que abrir espaços. E ao abrir espaço, a gente já toca num ponto que nada mais é do que a vegetação, o desmatamento. Isso já foi abordado em questões de vestibular. Qual o primeiro elemento natural modificado pelo homem ao transformar o espaço? A vegetação. Então, ao retirar a vegetação, para quê, Mário? Aí as atividades são as mais variadas. Por exemplo, você tem a expansão urbana, né? Cidades, expansão de cidades. Você tem a questão da infraestrutura de circulação, uma rodovia, uma ferrovia, uma zona portuária, tá certo? Se você estiver falando da mineração, mesmo a simples garimpagem até o grande extrativismo mineral industrial, perfeito? A construção de indústrias, a abertura de pastos, de lavouras, tá certo? Perceba que toda atividade desenvolvida pelo homem, ela vai atingir sim os solos, tá bom? E esses solos, naturalmente, né, eles vêm a ser transformados em alguns casos, né, essa transformação é irreversível, como é o caso, por exemplo, dessa imagem. Essa imagem nós temos uma grande vossoroca aberta, né? E a reconstrução disso aí é muito difícil, né? Talvez até inviável financeiramente falando, já que um solo para se constituir, ele demora centenas ou então até mesmo milhares de anos, dependendo dos seus fatores formadores, beleza? Então, gente, ficar muito esperto a partir de agora, porque a gente vai ver quais ações, né, o homem acaba provocando no solo na sua modificação espacial, beleza? Primeiro nome que a gente tem que lembrar é o nome erosão, né? Erosão, assim como também degradação. A erosão, gente, é um conjunto de processos que nada mais retira materiais dos solos, tá certo? A partir de quê? A partir de ações intemperísticas, sejam elas principalmente físicas e químicas, né? Então, esse tipo de transformação acaba prejudicando superficialmente o solo e a erosão vai ser o transporte, vai ser a retirada desse material. Lembrando que a água e o vento, né, vão se destacar nesse transporte, perfeito? Aqui nós temos um esquema que mostra a diferença, né, de como o solo é erodito dependendo da, por exemplo, atividade ou cobertura vegetal. Você percebe que quando você tem uma mata natural, você tem uma perca de 4 quilos de solo por ano. Quando você tem uma área, por exemplo, nua, né, um solo nu sem uma vegetação, você pode perder 100 mil quilos por ano. Numa área de cultivo agrícola, numa área de pastagem, você perde entre 700 e 1.100 quilos por ano. É muita coisa, né? Então, já mostrando aqui que se você tem uma área de vegetação preservada, a perda de solo é muito menor, beleza? Gente, aqui você vê um exemplo de um solo nu, né, um solo sem uma vegetação. E a vegetação, por que a gente está falando tanto de vegetação? Porque ela é justamente um elemento de proteção desses solos. A partir do momento que você retira ele, né, você deixa o solo exposto às ações do tempo, assim como também às ações do homem, beleza? Gente, a partir do momento que eu retiro vegetação num terreno íngreme, eu tenho um problema muito grande. Eu chamo de deslizamento de terras, beleza? Então, o que caracteriza o deslizamento de terras? Eu tenho aí, ó, fator natural e antrópico, né? Então, primeiro, que fique claro, né?
Se você tem uma zona de encosta com cobertura vegetal, a chuva intensa, ela não vai provocar um grande deslizamento como estamos vendo aí na imagem. Então a gente tem que lembrar que é um fator combinado, homem e natureza. A retirada da vegetação naturalmente vai ser promovida pelo homem em áreas íngremes, o que permite com que esse solo em área íngreme, lembre-se da definição coluvial, tá certo? Ele é um solo que quando está exposto a fortes chuvas, esse solo, por ser menos profundo, ele vai encharcar muito rápido, né? Essa água atinge a rocha parental e isso pode fazer com que perca, né, a sustentação. Lembrando que a ausência mesmo das raízes, a ausência das folhas, tudo isso seguraria esse solo sob regimes de chuva muito forte. Mas a partir do momento que você tem um desmatamento, isso não acontece. Então, esse solo tende a deslizar. Então, isso é um problema muito grande, é um deslocamento de massa que vai, digamos assim, destruir aquele solo que estava formado nas áreas de encosta, beleza? Ravinas e vossoroca. É muito citado no vestibular essas duas expressões. O que ocorre, gente, é o seguinte. Quando acontecem chuvas intensas, em que a água tem uma certa fluidez, ela naturalmente vai erodir o solo, ela vai retirar sedimentos. Então, aqueles sedimentos mais, vamos dizer assim, mais frágeis, né, a uma ação intemperística, por exemplo, da água, ela vai ser carregada por essa água para outros lugares. Só que essa água, na medida que ela vai passando sempre pelo aquele mesmo lugar, ela vai cavando, né? Aí é só você pensar o seguinte: se você, por exemplo, você faça essa experiência, pegue um gelo, tá certo? Pega um gelo, liga uma torneira e deixa a água passando sempre pelo mesmo lugar. O que vai acontecer? A água vai cavar o gelo. A água é um agente erosivo importantíssimo, né? Então, essa água ela vai começar a passar sempre pelo aquele mesmo lugar no solo e vai abrindo uma fenda, um buraco. Ali é um sulco. Só que o que acontece? Na medida que a água continua passando, essa ferida no solo vai ficando cada vez maior. Aí nós temos um ravinamento. É só você observar bem aí, né, nesse esquema, nesse bloco de diagrama. Quando acontece um deslocamento maior de massa, quando você tem uma abertura muito maior, né, com rebaixamento, tá certo, daquela superfície, com laterais bem íngremes, nós temos a formação de uma vossoroca, né? A vossoroca, gente, ela vai ter dimensões gigantes, tá bom? Ela não necessariamente, ela pode ser pequena, mas ela vai ser gigante e, logicamente, vai ser uma perda irreparável, inclusive para o agricultor, né? Quando acordar pela manhã, depois daquela madrugada de uma chuva muito forte, muito intensa, demorada, e ele reza para não chegar até a sua área de plantação e visualizar uma vossoroca, beleza? Então aqui nós temos uma imagem de uma grande vossoroca aberta, tá certo? E a tendência é que ela tenda a continuar crescendo e pode atingir, entre outros aí, plantações como você está vendo na imagem, beleza? Então tá aí a abertura no solo provocada por fortes chuvas, tá bom? Gente, no esquema aí, ó, você verifica uma área plantada, uma área com mata nativa, perdão, depois você tem a retirada dessa mata nativa e aí o solo fica exposto. É a mesma coisa que você pensar, por exemplo, num piloto, né, de MotoGP. Imagina se aqueles caras, se aqueles pilotos não corressem com um macacão de proteção. Se eles caíssem, né, forte abraço. Então, o solo, ele tem como a sua primeira grande camada de proteção a vegetação, tá certo? A vegetação, ela, por exemplo, ela diminui a velocidade dos ventos e ela diminui a velocidade das águas. Lembrando que no dia de chuva, né, a maior parte dessa água, ela vai infiltrar, tá certo? E vai fazer trabalhos no solo, nutrindo o solo. Agora, se você não tiver vegetação, você não vai ter tanta infiltração, você vai aumentar o escoamento. E aí o escoamento, a água vai transitar e carregar todos esses materiais. Aonde for mais frágil, você pode ter a formação dessas ravinas, tá bom? Lixiviação é outro problema grave sofrido pelos solos. Por quê? Lembrar que lixiviação acaba sendo um processo natural, né? Que é a atuação da água sobre os solos. O que acontece? Quais são as áreas, né? Que fique bem claro. Tem que ser áreas que chovem muito. Áreas equatoriais, ok? E as áreas intertropicais, onde você vai ter aquele regime de chuvas intermitentes, né? Um período chuvoso, um período mais seco. Mas durante o período chuvoso, as chuvas são torrenciais e são muito fortes. Então, acontece uma lavagem superficial dos solos. Lembrando que essa lavagem pode ser, né, tanto superficial como ela pode ser vertical. E ela sendo vertical, ou seja, ela carregando os nutrientes para as camadas mais interiores do solo, ela tende a deixar na parte superficial
né, elementos mais difíceis de trânsito, tá bom? E esses elementos, ao que a gente vê, né, na região central aqui do Brasil, em algumas outras áreas tropicais, são elementos tóxicos, né, como é o caso, por exemplo, do ferro e alumínio. E aqui nós temos um processo de laterização dos solos, né, que eleva demais a acidez dele. Então ele fica com aquela camada mais dura, mais rígida na parte superficial do solo, tanto mais avermelhada, denominada de canga, aqui na região dos cerrados, beleza? Para trabalhar nesse solo, lembrar daquele processo chamado calagem, de correção do solo. E isso, gente, foi abordado no Enem no ano de 2017, né? A gente já citou essa questão no passado. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado em combater as causas relacionadas a vários processos, tais como o empobrecimento químico do solo, se você tiver cultivos agrícolas onde você vai ter um consumo, né, desigual de nutrientes ou de minerais, ou então a partir do processo de lixiviação, tá certo aí, ó, lixiviação provocada pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados quando não são repostos são comumente substituídos por elementos tóxicos, como por exemplo o alumínio. Então, você viu no slide anterior como o Enem, né, cobra essa questão da laterização de solos. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Qual é? A elevação da acidez. Lembrou de laterização? Lembre de acidez, palavra-chave lixiviação, tá bom? E cerrados no Brasil. Exposição dos solos, gente. Solos expostos, né? Expostos ao que, Mário? Às chuvas. Acaba facilitando, né, o teu empobrecimento, a questão da erosão, tá bom? E, naturalmente, a sua destruição. Então, a questão da vegetação é muito importante na proteção dos solos. Assoreamento de rios. Mário, o que tem a ver assoreamento de rios com solos? Justamente, a partir do momento que os solos eles ficam desprotegidos, eles ficam mais suscetíveis às erosões provocadas pela chuva, por exemplo, ou então até mesmo por um período de leito maior dos rios, né? O que acaba carregando esses sedimentos margeantes, no caso a gente está falando da área de várzea, né? E esse material vai caindo na parte mais funda do rio, no talvegue. E na medida que vai se acumulando, vão formando as chamadas coroas, né? As ilhas fluviais. E isso traz graves prejuízos para o rio. E pior, né? A partir do momento que você tem um período de chuvas, o volume de água do rio ele aumenta. E aumentando esse volume de água dos rios, ele atinge mais margens e ajuda e contribui em mais processo de assoreamento. Beleza? Então, a questão da vegetação, a preservação da vegetação na margem dos rios, tudo isso é determinante para a proteção, seja dos solos, seja, por exemplo, dos rios. Lembrar que os elementos físicos naturais, eles atuam em conjunto. Um outro problema é arenização. E, gente, olha o detalhe. Processo de retrabalhamento de depósitos arenosos pouco ou não consolidados, que acarreta nessas áreas dificuldade de fixação da vegetação na cobertura vegetal, devido à intensa mobilidade de sedimentos pela ação da água e dos ventos. Olha aí, água e vento. Então, por exemplo, a partir do momento que eu retiro a vegetação, seja ela para quaisquer que seja atividade econômica, o vento, a chuva, ela acaba carregando esse material para outros lugares. Esses materiais, na medida que vão se acumulando, eles vão dificultando com que espécies vegetais consigam germinar, tá certo? E, digamos assim, repovoem de vegetação aquela área coberta por aqueles sedimentos. Na região sul do Brasil, região centro-oeste do Rio Grande do Sul, acontece esse fenômeno arenização, né? E naquela região, o relevo ele é levemente ondulado, né? Eu estou falando das coxilhas. Então, nas partes mais baixas, onde acontece o acúmulo desse material, a vegetação não consegue se desenvolver, formando bancos de areia, fenômeno chamado arenização. Bacana? Também pode ser citado no vestibular. Outro problema sofrido pelos solos é a sua compactação, tá bom? A compactação é quando o solo ele vai perdendo a sua porosidade, tá certo? O que acontece? Os espaços, né, entre os componentes do solo, eles, no caso entre os grãos, eles vão ficando cada vez menores pelo peso, né, de elementos sobre o solo. E aqui eu destaco dois que são sempre lembrados nas provas: maquinário agrícola
e uma concentração muito grande de rebanho bovino. O pisoteio do animal vai compactando o solo, assim como o uso excessivo de maquinário. Logicamente, né, que nos dias de hoje, as máquinas agrícolas mais novas estão cada vez mais leves, com menos contato no solo, justamente para evitar esse tipo de problema. Gente, outro problema gravíssimo é a mineração, né? Lembre-se de que o homem, para alcançar os recursos minerais, ele tem que retirar aquela matéria, aquela vegetação superficial, fazer um decapeamento do solo, retirar material do solo, tá certo? Até chegar no subsolo. Então, isso aqui é uma área, uma mina a céu aberto, que todo esse solo, ele foi perdido, né? Então, a ação do homem no meio acaba determinando, sim, a degradação dos solos. Aqui eu tenho as queimadas, né? Queimada é outro problema gravíssimo. No passado, gente, a famosa agricultura itinerante, ela é caracterizada justamente por preparar o solo a partir da queimada da mata nativa, como objetivo de fazer a limpeza, depois faz o destocamento e ali você passa a utilizar o solo. O conhecimento do passado entendia que esse solo ele ficaria fertilizado, né? Adicionando aí potássio e cálcio ao solo. Mas tem um detalhe. Temos que lembrar que a partir do momento que você ateia fogo na vegetação, você está queimando toda aquela matéria orgânica que está depositado sobre aquela primeira camada de solo, o horizonte O. Então, todo aquele material é destruído. Ou seja, para anos seguintes, a recomposição dessa flora ela vai demorar demais. Assim sendo, aquele solo fica sem nutrição, né? E, logicamente, acaba prejudicando o desenvolvimento de quaisquer que seja a vida nele, beleza? Então, queimadas altamente prejudicial. Salinização, gente, é outro nome que pode aparecer no vestibular. A salinização é sal, Mário? Exato, sal, né? E aonde é que é mais fácil, onde é que é mais suscetível a acontecer esse fenômeno? Normalmente, gente, em áreas próximas, ok? Ou em regiões semiáridas. Então, você tem regiões semiáridas, regiões em que o índice de chuvas é bem menor, tá certo? E você tem, por exemplo, uma demanda do homem por plantação agrícola. Então você faz irrigações, né, com água com um pouquinho a mais de sais minerais. Isso acontece também em regiões próximas às zonas costeiras, né? Então, se você tem uma irrigação constante nessa região, quando essa água cai sobre o solo, naturalmente ela uma parte infiltra, uma parte evapora. E se ela estiver carregada de sais, eles tendem a se acumular no solo e gerar todo esse problema. E aí vale a pena destacar, né, o problema do Mar de Aral. Os solos no seu entorno estão salinizados, essa região é a região mais seca, e a água que chegava até o Mar de Aral, ele vinha por causa de dois rios, o Cidari e o Amudarya. A água desse rio foi canalizada, né, para desenvolvimento agrícola na região da Ásia Central, na ex-União Soviética. E hoje você tem uma redução de quase, bora colocar aqui, pouco mais de 50%. Né? Aqui você tinha 66 mil quilômetros quadrados e agora você tem apenas 26. E você vê que no entorno os solos estão salinizados. Né? Por quê? Porque devido ao forte calor e baixa precipitação, a água vai evaporando também, né? E os sais vão se acumulando, beleza? Desertificação, gente, é um problema sempre citado, sempre cobrado no vestibular. A desertificação, gente, ele é um fenômeno natural, tá bom? Mas que é um fenômeno também potencializado pelo homem. Aonde é que a desertificação é mais suscetível de acontecer? Em regiões mais secas, ok? Regiões, está bem destacado, em regiões áridas, tá bom? Onde você tem um regime de chuvas menor do que em torno aí de 500 milímetros por ano, tá bom? Em regiões semiáridas, tá certo? Que são regiões que chovem até um pouco menos de 800 milímetros por ano, e em regiões subúmidas, que não atingem 1.200 milímetros por ano. Ou seja, são em áreas que chovem muito pouco. Então, a atuação da água sobre esses solos já é muito menor. Então, é uma tendência a ser um solo mais frágil. E a partir do momento que você tem uma forte atuação do homem nele, naturalmente, você vai ter um grave prejuízo. Aqui no Brasil, a desertificação ela é bem presente, região Nordeste, okay? Na região do sertão nordestino, e chega até mesmo o norte de Minas Gerais. E aqui no Piauí eu destaco a região de Gilboés, né, como uma das áreas aí que sofre
né, com a desertificação, tá bom? E o Enem, no ano de 2017, ele fez essa cobrança, onde ele diz: trata-se de uma perda progressiva da produtividade de biomas como um todo, afetando parcela muito expressiva dos domínios subúmidos e semiáridos. Está aqui, ó. Subúmidos e semiáridos. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força devido à retirada da cobertura vegetal. Olha o ponto que a questão está abordando. A questão da retirada da vegetação. O superpastoreio, a concentração de animais e as atividades mineradoras que não são controladas. Gilboé, gente, está sendo aí nada mais do que descrito Gilboé. Gilboé, na década de 40, teve um surto de garimpagem lá muito forte, a busca por diamante na região. Foi o pontapé, porque você tem um desmatamento e depois disso você tem um desenvolvimento de demais atividades como agricultura e pecuária, né? Desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Então, o solo fica tão agredido que ele não consegue desenvolver mais uma mata nativa ou ele não consegue desenvolver uma nova plantação. Por quê? Porque o solo está degradado. O solo degradado é um solo que sofreu ações humanas, tá bom? E não consegue mais, digamos, né, permitir que uma plantação se desenvolva. Ele não consegue mais promover vida, tá certo? O texto enfatiza uma consequência na relação conflituosa entre a sociedade humana e o meio ambiente, no que diz respeito ao processo de letra E, desertificação dos sistemas, tá bom? Mas a questão já foi respondida quando ele falou a área, regiões subúmidas e semiáridas, beleza? Aqui você tem um mapa das áreas de desertificação no mundo e no Brasil, destacando aí a região do Brasil, tá bom? Gente, Enem 2015, olha aí o mapa. No mapa estão representados os biomas brasileiros, que, em função de suas características físicas e de modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica. Aí vamos lá. Eu tenho o mapa do Brasil, ok? Com os grandes biomas, Amazônia, Cerrado, tudo bonitinho. E aí ele lá embaixo ele coloca problema ambiental. Problema ambiental seriam essas linhas nas diagonais, esses rabiscos, né? O que foi que eu já falei? Quando a gente vai fazer uma prova no vestibular, ok? Em geografia, olhe os mapas, olhe os mapas, olhe os mapas. Os mapas geofísicos, olhe mapas de atividades econômicas, olhe mapas de problemas ambientais. Olha aqui, ó. Perceba que o destaque é na região Nordeste, tá vendo? Região Nordeste. Aí eu estou falando de bioma e eu destaco um problema. O problema é um problema ambiental. Morreu. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica o quê? Desertificação nas áreas afetadas, tá bom? Poluição de rios temporários, não. Queimadas remanescentes vegetais, não. Queimada está muito direcionado à Amazônia. Desmatamento de mata ciliar está pulverizado no Brasil. Contaminação de águas subterrâneas pulverizado no Brasil, porém concentrado lá na região da Bacia do Paraná, ok? Onde você tem, por exemplo, o aquífero do Guarani. Então, nessa questão, você marca a letra A, desertificação de áreas afetadas, beleza? Técnicas de conservação do solo, né, para a gente encerrar nossa aula. Lembrando que da mesma maneira que o homem atua negativamente no solo, ele também pode promover ações para evitar essa degradação. Não é nem evitar, na realidade, que a palavra é muito forte, evitar, mas amenizar os efeitos. Isso é que é importante. Então, ó, a transformação dos espaços naturais pelo homem geram graves prejuízos para a natureza. Algumas técnicas foram desenvolvidas, né? Que técnicas seriam essas? Que ações seriam essas? Eu tenho a primeira, conservar mata nativa, né? Isso aí é uma ação, é você conservar a mata nativa. Mas, Mário, não tem como conservar a área nativa se eu preciso, por exemplo, usar o solo para cultivar alimentos. Beleza. Então, faça um reflorestamento em outras áreas. Não desmate a margem de um rio, por exemplo. Perfeito? Então, a conservação da mata nativa já é o primeiro motivo. É controlar o desmatamento predatório. É controlar o desmatamento não autorizado, beleza? Muralha Verde, né, que acontece aí na África, na região do Sahel, na transição ali do deserto do Saara para a região das florestas equatoriais africanas, destacando a floresta do Congo. Lá
você tem um cultivo de floresta, a famosa muralha verde. A intenção é justamente evitar o crescimento da área desertificada. Por quê? Porque você tem ações de ventos, ok? E você tem até mesmo a expansão das atividades econômicas, como agricultura e pecuária. Então, tudo isso aí prejudica. E aqui nós temos um exemplo de como, né, essa muralha ela está permitindo uma proteção de mais biomas. Então, a conservação e reflorestamento são importantíssimos, tá bom? Gente, terraceamento. Essa técnica agrícola, tá certo, desenvolvida com muita força na Ásia, justamente também pela questão da falta de espaço mesmo. Você está vendo que a morfologia mostra uma área colinosa, né? Então, o que seria a técnica do terraceamento? É o cultivo nessas curvazinhas de nível com a construção de degraus em sopés montanhosos, tá bom? Aqui você tem uma área que chove muito. Essa região aqui, a zona climática é chamada de Ásia de monções, tropical de monções. Então, as chuvas de verão elas são muito fortes. Por serem muito fortes, descendo em vertentes íngremes, a tendência é que o ataque erosivo seja muito grande. Mas ela descendo gradualmente em degraus represados, você está vendo que a água está acumulada, tá bom? Você tem uma redução dessa erosão. E isso foi abordado no Enem 2013. Aí a imagem, né, dos terraços, e ele diz, na imagem visualiza-se o método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é, aí você tem, letra A, controlar a erosão laminar. A erosão laminar é aquela erosão superficial provocada pela água da chuva. Então você tem a erosão laminar, aí depois da erosão superficial você tem os cortes no solo. Aí você já tem um ravinamento. E se aquele corte abrir e rasgar, você tem a formação de uma vossoroca. Então são 3 níveis de erosão provocado pela água da chuva, beleza? Rotação de culturas, muito importante. Por quê? Porque você pode, né, a questão de você manter aquela monocultura, né, por muito tempo, você desequilibra rapidamente o solo, tá bom? Agora, quando você faz uma rotação e de preferência, né, deixar, por exemplo, uma área de solo para, por exemplo, o pousio, o repouso, você já permite com que o solo respire, né? Você também pode fazer o cultivo de algumas plantas que vão recompor o solo, os nutrientes do solo. Então, essa técnica de rotação de culturas, ela é importantíssima também para manter e aumentar a vida útil do solo. Plantio direto, né? Você cultivar direto no solo e mantendo a presença de restos de plantação. Tudo isso aí, gente, é importante para preservar o solo. Por exemplo, né, a cana-de-açúcar, no passado, ela era queimada o canavial para facilitar o corte da cana. Hoje, ao cortar a cana-de-açúcar, a palha, em parte, ela é devolvida ao solo. Ela é devolvida ao solo justamente por quê? Para a proteção do solo, assim como também para a sua fertilização. A outra parte da palha, ela vai virar a biomassa. Mas daí você já vê o manejo diferenciado de áreas agrícolas, tá bom? E a adubação verde é você cultivar algumas plantas, como eu já citei para vocês ali na rotação de culturas, né? Existe algumas plantas, tá bom, que são utilizadas, eu posso destacar, por exemplo, o próprio feijão. Elas são cultivadas e elas nutrem o solo, reconstituem o solo em alguns dos seus nutrientes, alguns dos seus elementos necessários para manter-se fértil, né? Então, todas essas atividades, elas, aqui eu destaco, são ações do homem, junto com suas técnicas, para manter os solos, digamos assim, com sua vida útil prolongada, porque a partir do momento que a gente faz o uso do solo, a gente naturalmente consumindo ele, ele vai se esgotando. Se você tem ações que vão aumentar, prolongar essa vida útil, nós estamos conservando o solo, beleza? Então, gente, forte abraço para vocês, tá bom? Fechamos aí esse conteúdo de pedologia e eu aguardo as dúvidas. Valeu, forte abraço.